Olá, o CAU, através da Comissão de Política Urbana, está promovendo uma série de conversas com os candidatos a governo do Estado do Rio de Janeiro, e a iniciativa tem como objetivo conhecer os projetos e planos dos entrevistados nas áreas de habitação, mobilidade, gestão metropolitana, saneamento, dentre outras estratégias de desenvolvimento urbano para o Estado do Rio de Janeiro. Te registro aqui que o gabinete do Conselho entra em contato com todos os concorrentes ao Palácio da Guanabara. Essa daqui, todas as entrevistas vão estar disponíveis no site do CAU e nas redes sociais, Facebook e YouTube. Te agradeço aqui a presença da Casa Fluminense, aqui conosco, e ao candidato a vice-governador do estado pelo PCO, Joaquim Nogueira, que está aqui representando o candidato a governador, Luiz Eugênio Norato, que não pôde estar aqui hoje, né? Muito obrigada pela presença. Eu passo a palavra para que você possa fazer uma apresentação inicial e daí a gente seguir com a conversa. Olá a todos, né? Uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite, né, da CAU, para que a gente esteja aqui discutindo a cidade, discutindo o estado, né? Obrigado também ao Douglas que veio aí para poder fazer parte dessa entrevista. Eu estou aqui hoje representando o Luiz Honorato, que é o candidato a governador pelo estado do Rio de Janeiro. Mas na verdade o que eu represento aqui é um projeto de política social voltado exclusivamente para a classe trabalhadora, para a classe operária, que é o projeto do meu partido, que é o Partido da Causa Operária, é o partido que eu represento há pouco tempo, né? Eu não sou um político profissional, tanto que provavelmente quem está assistindo aí essa entrevista não deve nunca ter me visto como político. Na verdade, eu atuo como professor do Colégio Pedro II, né? E a minha atuação atualmente no Partido da Causa Operária, ela se dá devido a, nesses últimos tempos, a gente está vivendo um processo político muito grave, né? E aí a vida da população e a vida de todo mundo, né, de maneira geral, foi alterada por todos esses processos políticos que estão acontecendo, né? Que, no nosso ver, começaram a acontecer em 2013, com aquelas manifestações que a princípio eram apartidárias, que foram se desenvolvendo, né? Desencadearam naquele processo de eleição extremamente turbulento que aconteceu em 2014, que aí a gente tinha ali a Dilma e o Aécio Neves concorrendo, e aí a política foi se desenrolando até que, né, acontece o golpe de Estado, que é como a gente do Partido da Causa Operária e uma outra boa parte do segmento de esquerda interpreta o que está acontecendo. Acontece esse golpe de Estado que depõe a presidenta Dilma de uma maneira extremamente brusca, violenta. E aí, a partir daquele momento, a gente começa a observar uma agenda neoliberal sendo implementada no país, e uma agenda que não foi eleita, né, uma agenda que não foi apresentada para o público, não foi aprovada, né, porque perdeu a eleição. E a partir dali, a gente vendo todos esses ataques, né, frontais à classe trabalhadora, é que eu decidi me envolver e me dedicar à política, e me dedicar ao Partido da Causa Operária. Fui convidado para ser o vice-governador no Rio de Janeiro, mas a gente não está aqui fazendo uma candidatura para pedir votos, mas uma candidatura que, além de pedir votos, poder popularizar o partido, né? A gente está fazendo uma candidatura, uma campanha de denúncia do golpe de Estado, né? Que tirou a presidenta de forma totalmente ilegal, no nosso ponto de vista. Denúncia do que está acontecendo com o companheiro Lula, que está preso também, no nosso ponto de vista, de maneira injusta, né? A gente está acompanhando o processo desde o princípio e a gente acredita que o que está acontecendo com ele é efetivamente uma perseguição, exatamente porque ele é o candidato mais popular no país, é o candidato que tem a capacidade de ganhar a eleição. E a gente interpreta aqui, então, todo o regime golpista da direita brasileira, junto com os imperialistas de outros países, interesses internacionais, né, da burguesia internacional no país, impõe ao Lula essa prisão totalmente absurda, né? E aí a gente está nessa luta de tentar denunciar o golpe, e a gente está utilizando o espaço da eleição para esse propósito, denunciar o golpe, denunciar a, a prisão ilegal e injusta do companheiro Lula. Primeiro, agradeço o Cal pelo convite, também o candidato pela presença.
a gente, da Casa Fluminense, faz um debate muito forte sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro. Recentemente, o CAL, a Casa Fluminense, construíram um painel de monitoramento. E com esse painel foi possível ver como os municípios falham na gestão e na construção de planos. E aí uma pergunta, né? A gente sabe que isso é uma falha dos municípios, mas como que o governo do estado pode contribuir, né, com os municípios, e pensando a região metropolitana, como que o próximo governador, como que o candidato pensa, né, sobre a governança metropolitana, sobre a Câmara Metropolitana. A questão, assim, pela forma como eu compreendi, né, o que você colocou, é que a gente tem um espaço que é extremamente mal dividido, né? A gente tem uma cidade que é um estado que é muito grande, né, extremamente populoso, muita gente vive nesse lugar, e a gente tem extremamente um problema de divisão de espaço, né, e divisão de oportunidades. Então, por exemplo, você estava falando que a gente tem 21 municípios, né, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e 12 milhões de pessoas. E assim, eu moro num município, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu moro próximo da Baixada Fluminense. E assim, o que a gente observa é que os recursos que chegam até a Baixada Fluminense e a Zona Norte, a Zona Oeste, toda a região onde tem a classe trabalhadora, a classe mais pobre, é extremamente precária, extremamente escasso. Então a gente passa lá por problemas assim muito graves, tipo problemas de habitação, né? Pessoas que não têm onde morar ou que moram em condições extremamente precárias, extremamente ruins. Problemas de transporte, né? O transporte da zona norte, da zona oeste é horrível, né, cara? Alguém aqui que dependa, talvez ninguém aqui dependa do trem para ir e voltar, aquilo ali é uma coisa de louco. Então, assim, você observa que existe um total descaso, efetivamente, com as áreas mais pobres do Rio de Janeiro, enquanto que, assim, eu não diria que existe uma grande preocupação com as áreas mais nobres. Eu vejo que o Rio de Janeiro é um espaço extremamente abandonado em todos os aspectos, né? E aí, assim, a minha candidatura, é claro que eu tenho um percentual de intenção de votos tão pequeno e soaria algo assim meio infantil, meio imaturo, meio louco, né? Eu vir aqui falar algo do tipo, no meu governo, se eu for eleito, eu tenho um plano para a cidade. Não, o que a gente está tentando mostrar é que efetivamente existe um problema muito grave, né, de distribuição de renda, distribuição de oportunidades que acontece no Rio de Janeiro, e a gente está olhando para a realidade do Rio de Janeiro, mas esse problema acontece no país inteiro, né, cara? É efetivamente um apagamento da classe mais pobre. A gente não consegue em nenhum momento levar adiante políticas efetivas, eficientes, para que dê oportunidade para aquelas pessoas melhorarem de vida, terem seus direitos representados e respeitados. Você falou um pouco sobre a questão da habitação, e para a gente aqui no Conselho é um tema importante. Assim. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um déficit habitacional de 500 mil unidades habitacionais. A gente tem 500 mil famílias sem unidade habitacional própria. Como o candidato propõe tratar isso? Eu faço leitura em relação ao déficit habitacional e essas estruturas. Bom, é uma pergunta assim bem interessante, porque agora nesse período eleitoral, né, o partido, eu e os companheiros, a gente tem muito procurado ir nas regiões periféricas, nas regiões mais pobres, e conversar com a população a respeito do como esse processo está sendo feito. Porque, assim, é um pouco complicado a gente, né, que é de uma outra classe, por exemplo, eu embora esteja aqui representando a classe operária, a classe trabalhadora, eu, no fundo, faço parte da classe média. Então, assim, para mim, quando os dados chegam e aí falam, existe um problema habitacional, tem tantas mil famílias precisando de moradia e como é que a gente vai resolver o problema? Então, para mim, também parece que é um grande checkmate, né? Tipo, nossa, nós temos um problema de mais pessoas do que moradias para poder dar conta dessas pessoas. E aí, quando a gente vai procurar as pessoas que realmente lidam no dia a dia, né? Pessoas que lidam com associações de moradores, tem instituições que defendem a moradia popular, o que você ouve deles é uma realidade totalmente diferente daquilo com a qual a gente está habituado, né?
a gente está acostumado a ouvir assim, está faltando moradia. E o que a gente ouve deles é que tem muito mais moradia do que está faltando. É que as moradias estão concentradas na mão de poucas pessoas. Então, assim, parece que existem tanto... Eu não tenho os números, né? E como eu sou até professor de física, eu até evito de falar números, porque o número ele é bem traiçoeiro, né? O número ele depende de como você está analisando e tudo mais. Mas, segundo informações desses representantes de movimentos populares por moradia, existe uma quantidade muito grande de imóveis que não estão ocupados, né? Então, assim, provavelmente são imóveis que estão prestando um serviço de especulação imobiliária. E aí, quer dizer, tem alguém muito rico por trás ganhando muito dinheiro, enquanto existem pessoas muito pobres, muito carentes, dependendo de um lugar para morar e não tem, né? Então a gente acaba tendo esse problema. Há pouco a gente foi para a região sul fluminense e no caminho, para qualquer lugar que a gente vá, no caminho, vai observando, né? Claro que não é região metropolitana, mas vai observando a paisagem e você vê a quantidade de terra improdutiva que tem. Isso eu estou falando do Rio de Janeiro. E toda a terra improdutiva por onde a gente passa tem uma cerca. Quer dizer, tem um dono aquilo dali. Então, para poder resolver o problema da habitação, obviamente a gente tem que diminuir ou até acabar com a propriedade privada que não esteja sendo produtiva, né? Realmente a gente tem alguns levantamentos que falam da quantidade de imóveis vazios e da quantidade de famílias sem acesso à moradia, né? E eu acho que esse tema toca bastante no patrimônio histórico do Rio de Janeiro, assim, porque o patrimônio histórico e cultural do estado do Rio tem sofrido com abandono e descaracterização. Fala aqui dos imóveis que são tombados, daqueles que poderiam ser tomados em várias esferas de governo, né? E tem uma falta de política eficaz nesse setor. E aí, considerando que essa grande parte desses imóveis são públicos, quais são as suas propostas, ou como o partido vê essa demanda por cuidado, por políticas nesse setor? E se tem alguma interface com a política habitacional que vocês construam? Assim? Complicado, né? Então, o que acontece? Nós do PSOL, a gente, assim, a gente tem uma percepção um pouco diferente do que é tombado pelo patrimônio histórico, né? É claro que a gente tem que preservar a cultura, né? A gente vê um descaso extremo com todo o patrimônio do Rio de Janeiro, seja ele histórico ou não, né? Por exemplo, agora há pouco tempo a gente viu esse episódio aí desse incêndio que aconteceu lá no Museu Nacional, que é uma coisa que já está há muito tempo sendo dito. Olha, o Museu Nacional está precisando de verbas, o Museu Nacional está sofrendo ataques constantes de retirada de verba por parte do governo federal, e nada é feito. Então, assim, existem muitos prédios, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma arquitetura extremamente bonita, interessante, tudo mais, para quem, né, se dedica a essa área, a esse estudo. Mas às vezes eu fico pensando, o que deveria ser tombado, o que a gente deveria estar preocupado em efetivamente preservar é a capacidade do povo viver, né? O que deveria ser tombado é o povo, não é o objeto, né, o prédio em si. O prédio é importante que ele esteja lá para representar a história do nosso país, a história do Rio de Janeiro, né? Mas a gente tem que perceber que antes do investimento em qualquer área, a gente tem que investir primeiramente na capacidade do povo viver. O povo carioca é extremamente subjugado, é um povo que vive mal pra caramba, né? O povo que vive na Zona Norte, então, nossa, eu não vejo, nunca vi, talvez até a Cal tenha, a preocupação de um projeto arquitetônico para construir alguma coisa realmente que dê prazer, que dê orgulho, que dê vontade de viver para as pessoas da zona mais pobre, né? Então, assim, a preocupação, claro que tem que haver preocupação em todos os setores, mas eu percebo que há uma preocupação muito forte, sempre muito voltada para os setores já mais favorecidos, né, da sociedade. Agora, até há pouco tempo, eu recebi, não vou falar o nome da emissora, mas eu recebi um telefonema de uma jornalista e a pergunta que ela me fez foi o seguinte: caso seja eleito, o partido seja eleito, qual é o programa que vocês têm para especificamente a Barra da Tijuca? Tipo, por que a preocupação com a Barra da Tijuca, né? Tanto lugar no Rio de Janeiro precisando de mais atenção e ela está preocupada efetivamente com o público que ela está servindo, né? Falando em condições de vida e qualidade de vida, né, da população, né, do Rio de Janeiro,
tem um dado que aponta que 2 milhões de pessoas se deslocam em direção à região central do Rio de Janeiro, né, nesse eixo tanto centro do Rio quanto Barra da Tijuca, todos os dias, em busca de oportunidades. Né? E, ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro, né, a região metropolitana do Rio de Janeiro, tem um dos piores tempos de deslocamento casa-trabalho do Brasil. O que você pensa sobre mobilidade urbana, sobre transporte, mas também sobre mobilidade urbana no geral? Bom, isso agora tocou num ponto, né, que foi até o princípio dessa entrevista que eu comecei falando sobre efetivamente esse problema, né, cara? Você falou que 2 milhões de pessoas se deslocam todos os dias para a região central, né? Todo dia 2 milhões de pessoas têm que sair de onde elas moram para vir para cá e perdem horas no transporte, né? Porque, por exemplo, de onde eu moro para onde eu trabalho, eu vou de carro, né, com conforto, etc. Mas o trânsito nunca é bom, sempre você fica ali um tempo gigante, né, dentro de um automóvel, dentro de um trem, etc. Então, assim, o tempo para você ir para o trabalho, em geral, 1 hora e pouco. O tempo para você voltar, dependendo de onde você mora, mais 1 hora e pouco. O tempo no trabalho, 8 horas, 9, 10 horas por dia. Então, só envolvido com o trabalho, a população fica quase mais de 12 horas por dia. Tu imagina que o cara tenha que dormir, né? Comer e etc. Em que tempo esse cara estuda? Em que tempo esse cara modifica a realidade que ele tem? Em que tempo esse cara pratica um esporte? Em que tempo ele namora? Em que tempo ele se dedica a uma leitura? Em que tempo ele se dedica à vida própria dele? Né? Não consegue, né? Então, assim, por que existe esse problema? A gente tem hoje, né, 2 milhões de pessoas, segundo você informou aí, que era um dado até que eu nem tinha, e vem para o Rio de Janeiro. Eu achava até que era mais, né? Porque às vezes eu paro assim na estação e fico vendo, é um trem atrás do outro e todos lotados, né? Achava que era. Mas assim, por que um pouco dessa área de trabalho que existe aqui no centro do Rio de Janeiro, por que isso não é pulverizado, espalhado pelos outros bairros? Por que não é levado para outra região também, entendeu? A gente tem um problema, a gente concentrou tudo aqui, todo mundo tem que vir para cá e depois volta, né? Porque a periferia ela está bem abandonada mesmo, né? Não tem uma preocupação em tentar fazer com que todo o espaço seja ocupado de maneira um pouco mais igualitária, mais equânime, né? Então, nesse sentido, sim, a gente vê que o tempo todo, né, a gente tem a preocupação com o ser humano é muito pequena, né? A preocupação com o futuro do cara, com como ele vai conseguir se desenvolver. Existe um monte de cobranças, né? A gente até quer que o cara trabalhe, que ele estude, né? Eu escuto muito isso por parte de alguns colegas aí até mais conservadores, que o povo brasileiro não trabalha, o povo brasileiro não estuda, etc. Eu queria que o cara conservador, que acha que o brasileiro não trabalha, estivesse aqui ouvindo o que você está falando, né? 2 milhões, um Réveillon por dia. Indo não para o Réveillon, mas indo para o trabalho. Né? Então é um povo que trabalha muito, muito mesmo. Falando um pouco assim, de obras públicas, já que a gente está falando de mobilidade também, a gente aqui no CAL tem uma preocupação com obras públicas e formas de contratação dessas obras públicas, tanto pelo Estado como pelas prefeituras. Como o candidato pretende abordar isso em relação ao governo do Estado? Bom, o meu partido defende, né, que todo o processo produtivo deve estar na mão da classe trabalhadora, né? E ninguém melhor do que o próprio morador da região para poder explicar e deixar claro o que está faltando naquela região, né? Por exemplo, eu venho hoje vindo para cá, estava vindo especificamente para Cal, né? E aí pensando como de repente olhando para o espaço como um arquiteto talvez observe, né? Eu estava olhando o como é parecido a forma como o Estado trata o povo e como o povo trata a ele próprio. Parece que existe ali uma parceria e ela não é nítida, não é aberta, né? Então estou falando porque eu para poder chegar aqui, eu venho pela Avenida Brasil completa. Pego lá no princípio, lá perto de Campo Grande, e venho ela até o Caju. E aí, o que tu vê na Avenida Brasil durante todo esse trajeto? Obras inacabadas, né? E não é uma obra inacabada que tu fala assim, não, está inacabado, mas tá ali o caminhão, tá ali o trator, tá ali o material da obra e tal, e vai terminar. Não, é uma obra inacabada que já está cumprindo o papel de fim, né? Não é uma obra que fala assim, está em encaminhamento. E aí você olha para as comunidades ao redor, o que você observa lá? Um monte de casas ainda inacabadas.
que já estão cumprindo o papel fim. Tu olha para casa que não tem bolsa, não tem pintura, às vezes a antena não está colocada né, de forma correta, está amarrado. Então tu vê, aquela forma do jeitinho e a população é tratada dessa maneira. Então a impressão que dá é que é tudo um conjunto, né? E como é que a gente pode mudar isso daí? Será que a gente colocar, né, fazer licitação, né, colocar na mão do governo do jeito que ele está hoje, um governo burguês, vai resolver o problema? Não, acho que não. Eu acho que quem tem que resolver o problema é a classe trabalhadora, a classe operária. Então a gente defende que haja uma mudança, né? Lógico que isso não é de um dia para o outro, né? Amanhã eu acordo, quem está no poder é a classe trabalhadora. Mas a gente defende que, gradualmente, né, toda a estrutura de Estado passe para a mão do povo que trabalha. Né? Porque não adianta eu querer achar que o grande empresário, o grande capitalista, ele vai ter alguma visão preocupada efetivamente com a vida do cara que está ali mais pobre. Quem se preocupa com a vida do pobre é o pobre, não é o empresário. Continuando com o assunto transparência, né, é importante que a gente tenha uma gestão pública, transparente e participativa. E que a gente pense a cidadania para além das eleições. E mais para a população poder acessar os dados e fazer esse processo de monitoramento, né, é importante que esses dados sejam de fácil acesso. E hoje a gente não vê muito isso, né? Hoje é muito burocrático e restritivo o acesso aos dados públicos. E aí, considerando tanto as obras públicas, mas também outros gastos, quais são as propostas que o candidato acha importante para tornar esses dados mais abertos, mais transparentes para a população? O próprio termo abrir os dados para a população, torná-los mais transparentes, na minha opinião, até um pequeno engano. E não é proposital, né? A gente tem essa ideia de que a gente tem que ter controle, tem que ver o que está acontecendo, mas isso, no fundo, acaba não é possível que a gente tenha esse monitoramento por parte da população da mesma forma, né, da forma como a gente estava comentando antes, né? Uma população que não tem tempo sequer de estudar, vai ter tempo de ficar monitorando quanto de dinheiro entra numa obra, quanto não entra na outra obra? Isso daí é uma coisa que, no modelo atual, isso é totalmente inviável, né? Então, assim, a gente vai criar um site, né, como as pessoas gostam de, né, um site da transparência, com facilidades, com caminhos mais, né, com um ambiente um pouco mais interativo e tal, mas para quem que vai entrar lá e vai ficar fiscalizando isso daí? O morador da comunidade que está lá oprimido, sem bolso na parede dele, ele vai ter tempo de entrar no computador, ficar olhando, ficar questionando? E mesmo que ele tenha, que poder ele vai ter a respeito de poder mudar a situação, porque ele viu no computador que existe lá um dado da transparência, que ele não está entendendo nada, e que ele acha que está sendo mal utilizado o dinheiro público. Então, são tentativas de construir um ambiente que, no fundo, não vão levar a lugar nenhum. Né? A gente, enquanto tiver um governo que representa a burguesia, que representa os interesses de capitalistas, tomando conta de toda a máquina do Estado, não tem como a gente mudar essa situação. Então a gente tem que transferir efetivamente isso para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora é que deve ter o controle de tudo. De tudo, desde o princípio até o fim. Mas para a classe trabalhadora ter o controle sobre isso, ela tem que ter tempo para poder estudar, tempo para poder se divertir. Ela tem que efetivamente existir. Porque hoje não adianta nada eu vir aqui e, né, eu quero criar um modelo onde as pessoas tenham capacidade de fiscalizar a prefeitura. A pessoa não tem capacidade sequer de tomar conta da própria vida, porque ela não tem tempo para isso. Como é que ela vai fiscalizar alguém? Fiscalizar a prefeitura, fiscalizar uma obra? Então o processo é todo construído para iludir a gente. Né? Não faz o menor sentido assim. Na minha concepção, não há como a gente, num sistema burguês, né, gerar um ambiente onde seja favorecida efetivamente a classe que trabalha, a classe trabalhadora, a classe operária. Né? Acho que a gente já tocou um pouco sobre isso, mas sobre privatizações, estrutura pública, mas queria falar um pouquinho falar um pouquinho de saneamento básico, que eu acho que é um ponto importante que a gente passou agora.
A gente tem alguns dados aqui de que 27% dos domicílios da região metropolitana não têm acesso à água tratada ou a esgoto. E também apenas 1/3 do esgoto que chega na Baía de Guanabara é tratado. A gente tem uma demanda por tratamento de esgoto da Baía de Guanabara e despoluição, que é histórica, né, da Bahia. E, ao mesmo tempo, o governo, recentemente, lançou um projeto de privatização da SEDAI. Como você pretende enfrentar esse problema? O que você entende desse problema de saneamento e qual é a sua opinião em relação à privatização da SEDAI? O problema do saneamento realmente é algo extremamente grave, né? Muito grave, porque a gente tem regiões do Rio de Janeiro que elas efetivamente têm esgoto a céu aberto. Crianças, né, às vezes até tomando banho ali, brincando, né, quando chove o esgoto invade a casa de muita gente. Então, assim, é um problema extremamente grave. E não é de agora que existe esse problema, né? Eu devia ter sido entrevistado aqui até antes, porque você vem com números que eu nem conhecia, né? Tu falou 27% das pessoas não têm acesso a esgoto, né? O que é algo assim, nossa, estarrecedor. Porque o cara que não tem acesso a esgoto, fatalmente ele vai ter acesso a doenças que não deveria ter, né? Ele vai ter acesso a convívio com ratos, com bichos, né? Com zoonoses, caramba. Então, como que a gente vai resolver um problema se quem está no poder é quem gera o problema? Privatizar é colocar a SEDAI, né, na mão de um capitalista. Que preocupação o capitalista vai ter com a classe mais pobre, que é a classe que ele quer explorar? Como é que eu vou transferir para a mão do cara que já faz o papel de explorar a classe mais pobre mais poder para que ele tenha a capacidade de explorar ainda mais intensamente? Que preocupação ele vai ter com sanear a Baixada Fluminense, de onde vem, né, os 2 milhões de habitantes para trabalhar? Ele quer que aquilo lá fique cada vez pior. Quanto pior ficar para a classe mais pobre, melhor para ele, porque ele ganha dinheiro nesse país, não no consumo. Mas a gente aqui tem um país onde o cara ganha dinheiro na exploração da mão de obra, né? É como a gente percebe. Então, como que eu vou acreditar que privatizando, né, um bem público, que é tratamento de água, que é um bem fundamental, né, que deveria ser direito do cidadão, como é que eu vou acreditar que privatizando isso, botando na mão de um empresário, de um homem que está preocupado em ficar cada vez mais rico, em ter lucros, eu vou resolver o problema? Então, efetivamente, de forma nenhuma. A gente é contra todo tipo de privatização. A gente é a favor de cada vez mais ter um Estado, que é o que deveria ocorrer, um Estado grande para a classe trabalhadora e pequeno para a classe empresarial. Mas hoje a gente tem exatamente o inverso. O Estado é gigante para a classe empresarial e muito pequeno para a classe trabalhadora. Então, nunca, de forma nenhuma, vai ser resolvido o problema entregando na mão de quem cria o problema uma empresa feita SEDAI. Ela não vai resolver nunca. Obrigada, Joaquim Nogueira, pela presença. Obrigada, Casa Fluminense, também. A gente agradece bastante o Cal pela oportunidade, né, desse debate. As perguntas que eu fiz estão em formato de proposta na Agenda Rio 2030 e a Agenda Rio 2030 está na plataforma rioporinteiro.org.br, onde quem está assistindo nas redes sociais pode acessar para ver quais candidatos e candidatas se comprometeram com essas propostas. E passa a palavra ao candidato. As considerações finais, né? Queria agradecer aí a CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, que está com essa iniciativa aí brilhante, né, de estar preocupada com as propostas dos candidatos, né? Trouxe todos os candidatos aqui, né? Eu sou de um partido muito pequeno, que até em alguns momentos não é até preterido, né, pela mídia. E assim, então o Cal me tratou super bem, né? Eu até me senti efetivamente assim, um grande político, né? Sempre foram muito atenciosos comigo, muito prestativos, né? Agradecer ao Douglas, né, que pela presença, pelas perguntas. Agradecer a Luciana também por estar fazendo esse debate aqui, né, conversando, né, por todas as pessoas que estão aqui trabalhando, né, porque efetivamente esse é o objetivo do meu partido, né, é levar cada vez melhores condições de trabalho para qualquer trabalhador, seja ele um trabalhador mais humilde, que tem um pouco menos de condição, ou aquele que teve um pouco mais de acesso, como é o caso da maioria de nós que aqui está, né, e depois desse agradecimento, né, falar que a proposta do Partido da Causa Operária é efetivamente transferir
o Estado da classe burguesa, na mão da classe burguesa onde ele está agora, para a classe trabalhadora, para a classe operária. A gente tem a consciência de que nada do que está acontecendo aqui estaria efetivamente acontecendo se não fosse a classe trabalhadora, a classe operária. Essa cadeira não estaria colocada, o prédio não estaria pronto, esse microfone não funcionaria, nada do que está acontecendo aqui existiria caso não fosse a classe trabalhadora. Então, em primeiro lugar, quem deve ser colocado como plano primordial e de primeiro lugar em todo o sistema é a classe que produz tudo, é a classe que realmente trabalha. Então a gente sempre se coloca contra a burguesia, contra o imperialismo, né, em geral as influências internacionais do nosso país. A gente está de novo denunciando, né, vou voltar a falar sobre isso, denunciando o golpe de Estado que aconteceu em 2016, que foi um golpe contra uma presidenta legitimamente eleita, né, por 54 milhões de votos. Eu não estou defendendo o programa do PT, eu estou defendendo que a gente tinha que ter uma capacidade de se impor com relação a todo esse processo político golpista que está acontecendo, denunciar essa eleição que está acontecendo agora, que é uma fraude, né? Uma eleição onde o principal candidato está colocado numa cadeia porque, teoricamente, teria se envolvido em corrupção que não foi provada. Em nenhum momento a gente teve uma prova cabal, uma mala, uma ligação, um telefonema, uma filmagem, nada. Contra os opositores dele existe um monte, mas ninguém está na cadeia. Então a gente está aí vivenciando um processo de golpe, né? Vivenciando um aprofundamento da crise do sistema capitalista. O Partido da Causa Operária não se propõe a se tornar um administrador do capitalismo, né, e da crise que o capitalismo gera. A gente efetivamente se opõe ao sistema da forma como ele se encontra, e é por isso que a gente defende a candidatura do companheiro Lula. Não que a gente defenda o programa do Lula, mas a gente defende a candidatura do companheiro Lula porque o companheiro está preso, né, de forma totalmente arbitrária, injusta, e isso daí tira totalmente a capacidade da população de se manifestar, né, num processo já extremamente ruim. Por exemplo, o meu tempo de televisão, como candidato a governador do Rio de Janeiro, é de 5 segundos. Como é que alguém em 5 segundos vai conseguir transpor uma ideia, né, um ideal, para poder ganhar a eleição? Então o processo de eleição ele já é extremamente comprometido, porque a burguesia já domina totalmente o processo. E aí agora você retirar do jogo político o líder de esquerda, que é o cara mais importante de um determinado partido, que é talvez o partido de esquerda maior da América Latina. Não permitir que ele participe do processo eleitoral, né? E oferecer à sociedade que ela tenha que se virar com aqueles que estão, né, participando, isso para a gente é uma fraude, é algo contra o qual a gente está lutando, e assim, a gente gostaria de sempre levar a denúncia desse processo aí, né? Por fim, agradecer mais uma vez a todos que estão aqui me ouvindo.